Olá pessoal, é com grande prazer que nós vamos iniciar hoje o nosso curso de genética. Nós vamos abranger os principais tipos de herança e naturalmente vamos começar pelo mais simples, que é a primeira lei de Mendel. E também, antes evidentemente, uma pequena introdução aos conceitos básicos da genética, porque o aluno que conseguir entender as primeiras aulas, depois, claro, ele não vai encontrar tanta dificuldade. Então, vamos começar. Introdução à primeira lei de Mendel. O que é genética? O que estuda a genética? A genética é a ciência que estuda a hereditariedade e a variação. Hereditariedade é uma propriedade dos seres vivos. Todos os seres vivos transmitem características biológicas. Os pais transmitem características biológicas para os seus filhos. Os filhos recebem dos pais uma herança dos caracteres biológicos da espécie a qual pertence. Então a genética estuda os mecanismos da hereditariedade. Por outro lado, os indivíduos de uma mesma espécie possuem uma série de traços e características diferentes. Há uma variação das características entre os indivíduos da mesma espécie. Então, a genética também estuda as causas destas variações. Por que ocorrem variações das características? Por exemplo, na espécie humana, a cor dos olhos. Quantas tonalidades existem na cor dos olhos? Olhos castanho, castanho escuro, castanho claro, olhos verdes, olhos azuis, azul claro, azul escuro, não é? Então, quais são as causas destas variações do mesmo caráter? Portanto, a genética estuda exatamente isto, os mecanismos da hereditariedade e dessas variações. Sob o ponto de vista biológico, então, os filhos recebem dos pais uma herança das características da espécie a qual pertencem. E o que é um caráter biológico? São todos os traços morfológicos, formas ou fisiológicos, funções, que os indivíduos de uma mesma espécie apresentam. Então, são os traços que o indivíduo possui para cada característica. Por exemplo, na espécie humana, vejam, a cor da pele, os tipos de sangue, a forma do nariz e vai por aí afora. Nós temos milhares de características. E cada espécie de animal ou de vegetal tem as suas, evidentemente. Quem é que determina estas características? E quem transmite essas características de um indivíduo para outro, de uma geração para outra, dos pais para os filhos? Então, quem transmite, quem determina e transmite as características biológicas são os genes. E o Mendel, que foi o primeiro a apresentar assim, uma explicação lógica dos mecanismos da herança biológica, ele fez experiências com ervilhas. E ele demonstrou que os caracteres biológicos são determinados por fatores. Ele não sabia da existência de genes, muito menos de DNA naquela época. Foi em final do século XIX. Então, ele não tinha os conhecimentos, evidentemente, que nós temos hoje. E ele chamou para aquilo que ele achava que era responsável pela determinação e transmissão da herança biológica, ele chamou de fatores. E nós sabemos que os fatores do Mendel são os genes de hoje. Hoje nós chamamos de genes, mas na época de Mendel ele chamava de fatores. E esse termo fatores, ele ficou tão enraizado na genética que até hoje ele é ainda usado. Muito bem. E os genes, nós sabemos, estão localizados na molécula do DNA. Aqui está
ilustrando, né, uma figura ilustrando o DNA, esta molécula fantástica. Ela é responsável pela vida aqui na Terra. A partir do momento em que apareceu esta molécula, os seres vivos começaram a evoluir aqui no nosso planeta. É a molécula da vida, não é? E o DNA é uma molécula muito grande, ela é formada de nucleotídeos. E a sequência de nucleotídeos é que formam os genes. Então, o gene está contido na molécula do DNA. E, por sua vez, o DNA forma os cromossomos. Não é? O DNA dos seres eucariontes associados com proteínas, ele forma os cromossomos. Portanto, os genes estão no DNA, que por sua vez está no cromossomo. Os cromossomos são os veículos de transporte dos genes. De uma geração para outra, de uma célula para outra e de uma geração para outra, quando ocorre uma reprodução naturalmente sexuada. Muito bem, através naturalmente dos gametas, reprodução sexuada através dos gametas. Bom, então nós já sabemos uma outra coisa muito importante. Os genes estão localizados em locais específicos nos cromossomos. Olha, essa figurinha aqui em amarelo representa um cromossomo. Então, o cromossomo tem uma porção de lugares chamados de locos genéticos. Eu sempre digo que o loco genético é a casinha do gene no cromossomo. Então, o locus é ocupado pelo gene. O locus é a casinha do gene no cromossomo. Então, cada locus é ocupado por um gene. É uma região do cromossomo onde se encontra o gene. Uma porção do DNA que constitui um gene naquele cromossomo. Muito bem. Então, aqui nessa figura vocês podem ver, neste locus tem um gene que determina uma certa característica. Nesse tem outro, nesse tem outro, neste locus tem outro gene que determina uma outra característica. Muito bem. Bom, os cromossomos nas células diploides ocorrem aos pares, e são chamados de homólogos. Olha aí, aqui eu tenho um parzinho de homólogos, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Os pares de homólogos, os cromossomos homólogos são iguais no tamanho, na forma, têm os mesmos locos para os mesmos cromossomos. Portanto, nas células diploides, 2N, células do corpo de um indivíduo, os cromossomos ocorrem aos pares. Cada espécie de animal ou de vegetal, vocês sabem, tem um determinado número de cromossomos nas suas células. Células do corpo, células somáticas. Nós, por exemplo, temos 46 cromossomos, ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos homólogos. Os genes que determinam as nossas características estão distribuídos nesses 23 pares de cromossomos, certo? Vamos em frente. Agora vejam só, o que são alelos? Cada característica biológica, cada característica genética possui, no mínimo, 2 variedades. Sempre, no mínimo, 2 variedades. Certo? Por exemplo, olhem só, uma característica nossa. Lóbulo da orelha, essa parte aqui da orelha. Lóbulo solto, lóbulo preso. Tá vendo? Olha outra, usa a mão direita destro, usa a mão esquerda canhoto. Não é? Com pigmento na pele, pigmentação normal e ausência de pigmento, albinismo. Sempre, no mínimo 2 variedades, certo? Cada característica biológica. Da mesma forma,
o gene que determina a referida característica também possui duas variedades, uma para cada variedade do referido caráter. Então, no caso que eu peguei como exemplo, a pigmentação da pele, existe uma variedade do gene que determina produção de pigmento na pele e uma outra variedade do gene que determina a ausência ou não produção de pigmento nas células da pele, nos melanócitos da pele, ou uma produção em uma quantidade muito pequena. Pois bem, estas variedades do gene que determinam variedades do mesmo caráter recebem o nome de alelos. Olha lá, ó. A essas variedades do mesmo gene dá-se o nome de alelos. Portanto, o que são alelos? São variedades do mesmo gene que determinam variedades diferentes do mesmo caráter. E onde é que se encontram os alelos? Os alelos ocupam, evidentemente, o mesmo locus genético no cromossomo. Como os alelos são representados? São representados simbolicamente por letras. Nós vamos ver, vocês que já têm algum conhecimento de genética, não é? Que em genética tudo é representado simbolicamente. Então, os genes são representados simbolicamente por letras. E as variedades do mesmo gene, que são os alelos, claro, são representados por letras. Vejam só no quadro. As letras azão e azinho, azão A maiúsculo e A minúsculo, são alelos do mesmo gene. Ocupam o mesmo locus nos cromossomos homólogos. Então eu tenho aqui um parzinho de cromossomos homólogos, tenho aqui um locus. Esses dois cromossomos naturalmente são iguais, é uma célula diploide, e neste locus deste cromossomo, vamos chamar de locus 1, ele é ocupado pelo gene 1 e este gene contém 2 alelos. Então é evidente que o locus só tem lugar para um dos alelos de cada vez. Ou seja, ou o locus tem o azão ou o azinho, o azão ou o azinho. E esses alelos determinam variedades do mesmo caráter. Certo? Muito bem. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar um exemplo clássico, um dos mais estudados, que é, eu já citei aqui, o da pigmentação da nossa pele. Com o exemplo, as coisas vão ficar mais claras. Reparem, na espécie humana, a pigmentação da pele é determinada por um gene que possui 2 alelos. Então, o gene possui 2 alelos. Um alelo, que representa o gene, é indicado pela letra maiúscula, A maiúsculo. E nesse tipo de herança existe um fenômeno chamado dominância. Nós já vamos ver o que significa isso. Então, o alelo azão é o dominante. Ele determina a pigmentação normal. E o outro alelo, representado pelo azinho, pelo A minúsculo, é o alelo chamado de recessivo. Ele determina o albinismo. Certo? Então, azão e azinho são alelos do gene que determina o caráter pigmentação da nossa pele. Já disse que no locus do cromossomo, onde se encontra o gene, que determina o caráter em questão, só pode existir um dos alelos. Assim, veja, se o cromossomo tem no locus o azão, não pode ter o azinho junto. Então, ele só tem o azão. De outra forma, se tem o azinho, não pode ter o azão junto. Só pode ter o azinho.
Então, o locus só pode ser ocupado por um dos alelos. Neste caso, como são 2 alelos, o gene tem 2 alelos, nós temos 2 possibilidades. Ou o cromossomo tem no locus o alelo azão, ou o cromossomo tem no locus o alelo azinho. Mas, nas células diploides, os cromossomos ocorrem aos pares. Assim, existem 3 possibilidades de combinação. Vejam, uma combinação está aqui, ó. Num cromossomo tem um azão, no outro tem um azão. Então, azão, azão. Segunda combinação, num cromossomo tem azão, no outro tem azinho. E uma terceira combinação, num cromossomo tem azinho, no outro tem azinho. Vejam só, 3 possibilidades. Claro que isto aqui é de um indivíduo, é uma pessoa que é assim, isso aqui é outra pessoa, isso aqui é outra pessoa. A mesma pessoa não pode ter 2 ou as 3 combinações simultaneamente. Ou ela tem uma, ou tem outra, ou tem outra. Certo? Muito bem. E outra coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e aqui é muitíssimo importante. Nós temos 23 pares de cromossomos homólogos. Certo? E o genzinho que determina a pigmentação da nossa pele, ele está presente em apenas um dos pares. Então, nós só representamos aquele parzinho que está interessando. Eu disse que em genética nós simplificamos tudo. Então, quando nós representamos assim, o indivíduo é azão, azão, nós estamos representando apenas aquele cromossomo, aquele par de homólogos onde está o gene que determina a pigmentação da pele. Vejam que o locus pode ter, o cromossomo pode ter muitos locus. Nós não representamos os outros locus do cromossomo, só representamos aquele onde está o genzinho, cuja característica nós estamos estudando. E só representamos aquele parzinho de homólogos. Não é verdade? Mas nós sabemos que este parzinho de cromossomos se encontra em todas as células do nosso corpo. Então, uma pessoa que é azão para a pigmentação da pele, tem pigmentação da pele normal, não é? Por exemplo, eu tenho pigmentação da pele normal, eu não sou albino, não é? Então, eu tenho esta combinação, se eu fosse azão, eu não sei se sou, mas se fosse, em todas as células do meu corpo. Todas as células do meu corpo, diploides, tem 23 pares de cromossomos. E em cada célula, um dos pares é azão. Uma célula da pele, uma célula do fígado, uma célula do rim, uma célula, um neurônio, qualquer célula do corpo. Da mesma forma, se a pessoa for azão-azinho, ela vai ser azão-azinho em todas as células do corpo. Um dos pares de cromossomos homólogos de cada célula vai ser azão-azinho. E se ela for albina, não é? Ela vai ter em todas as células do corpo os alelos azinho. Um dos pares de cromossomos homólogos. Está entendido? Muito bem. Outra coisa, quando o indivíduo tem 2 alelos iguais, ele é chamado de homozigoto. Olha lá, aqui ele também é homozigoto, ele tem 2 alelos iguais, ó. Ele é azinho, ele é homozigoto. Aqui ele tem 2 alelos iguais, azão, é homozigoto. Só que aqui ele tem 2 alelos dominantes, ó. Então ele é o homozigoto dominante. E aqui ele tem 2 alelos recessivos, ó. Então ele é o homozigoto recessivo. Tá vendo? E este aqui, que tem os alelos diferentes, o azão num cromossomo e o azinho no outro, ele é chamado de heterozigoto ou híbrido. Hétero significa diferente, híbrido é uma mistura. O homozigoto também é chamado de puro recessivo, puro dominante. Atenção! O que é genótipo e o que é fenótipo? Os genes, os alelos, né, que o indivíduo possui para um determinado caráter, como foi esse que nós acabamos de ver, para a pigmentação da pele,
Por exemplo, o azão, que tem pigmentação da pele normal, o azão-azinho, que também tem pigmentação da pele normal, porque o alelo azão dominante determina a pigmentação da pele, não é? E o azinho, que é albino, isso aqui é a constituição genética do indivíduo. Então, isso aí é o genótipo do indivíduo. Este conceito vai nos acompanhar daqui para frente até o final do nosso curso. O que é genótipo? Você tem que saber o que é genótipo. Porque lá numa questão da prova eles vão perguntar qual a probabilidade de surgir tal genótipo. Então o genótipo é a constituição genética do indivíduo. São os genzinhos que ele possui para uma determinada característica e é representado pelas letras. Não é? Então azão, azinho, são os 3 genótipos possíveis para a pigmentação da pele. Muito bem. E o que é o fenótipo? Fenótipo é a característica que o indivíduo manifesta, é o traço que ele apresenta. Então, no caso da pigmentação da pele normal e albino, é o fenótipo dele. Vejam, neste caso, nós temos 2 genótipos diferentes para o mesmo fenótipo. Perfeito? Azão é genótipo. Qual é o fenótipo? Pigmentação da pele normal. Azinho é o genótipo, é diferente daquele. Mas e o fenótipo? O fenótipo é o mesmo, pigmentação da pele normal. E o azinho é um outro genótipo e também fenótipo diferente. Então, azinho, genótipo e fenótipo albino. Tá? Guardem bem isto aqui. São conceitos fundamentais que vão nos acompanhar daqui para frente. Como um caráter é transmitido dos pais para os filhos? Ora, por exemplo, um casal de indivíduos normais heterozigotos. Olha como eu já disse 2 coisas aqui importantes. Olha. Indivíduo normal significa que tem pigmentação da pele normal. E são heterozigotos. Lembra o que é o heterozigoto? É o azão, é o azão-azinho ou é o azinho? Claro que vocês já sabem, é o azão-azinho, né? Quer saber qual a probabilidade de ter um filho albino? Será que é possível? Vejamos. Olha aí, ó. Aqui está a representação simbólica do indivíduo com pigmentação da pele normal heterozigoto. Ó. Ele tem um dos cromossomos do par homólogo, o alelo azão, e no outro o azinho. E a mulher também, a menina também. Ó. Tá vendo? Muito bem. Isso aqui, além de representar as células, todas as células diploides do corpo, ele também representa células da linhagem germinativa que se encontram nas glândulas sexuais e que também são diploides, certo? Essas células também são diploides nas glândulas sexuais. Evidentemente, o menino lá nos canais seminíferos dos testículos e a menina nos folículos ovarianos. E estas células, vocês sabem, são células que têm uma propriedade muito especial. Elas têm a propriedade de sofrer meiose, um tipo de divisão celular que tem por objetivo transformar célula diploide em haploide e formar os gametas para a reprodução. Assim, o indivíduo heterozigoto, ele vai formar 2 tipos de gametas, porque durante a meiose ocorre uma separação dos pares de homólogos. Ó. Tá vendo? E aqui nós só representamos os alelos, ó, não precisamos representar o cromossomo. Mas é claro que é aquele cromossomo inteiro que veio para cá, ó, trazendo o alelo azão. E ali o alelo azinho. Mais simplificado ainda, né? Então, este indivíduo aqui, para esta característica em questão, ele produz 2 tipos de gametas. Ó.
50% dos gametas masculinos são azão, 50% azinho. E a menina idem. Ela pode produzir óvulo azão e pode produzir óvulo azinho. Agora, quais as possibilidades? Vejam, a azão do pai, a azão da mãe, sempre um gameta do pai e um gameta da mãe. Olha lá, ó, restabeleceu o número diploide. Ó. Vejam, vai surgir a possibilidade, né, de originar um indivíduo azão-azão. Azão do pai, azinho da mãe, vai surgir um indivíduo azão-azinho. Azão da mãe, azinho do pai, outro indivíduo azão-azinho. E azinho do pai, azinho da mãe. Portanto, este aqui será normal, este é normal, este é normal, né? Pigmentação da pele normal. Então, 3 chances, num total de 4. Agora entra matemática, probabilidades, proporções, porcentagem, tudo isso é que nós vamos ver em genética. Ó. Então, a probabilidade desse casal ter um filho normal é 3 em 4, 3 quartos ou 75%. E a probabilidade de nascer um filho albino, azinho, que é o que está sendo perguntado, é de uma chance num total de 4. Portanto, 25%, 1/4 ou 25%. Está vendo? Então, é assim que ocorre a transmissão das características biológicas dos pais para os filhos. A herança biológica ocorre desta maneira, ó, através dos gametas, onde se encontram os cromossomos que contêm os genzinhos para aquela característica que está sendo estudada, não é? Muito bem. Vamos em frente. Olha lá, a resposta lá. 1/4 ou 25%. Vamos ver agora a primeira lei de Mendel. A genética clássica. Então, o Mendel, nós sabemos, estudou características das ervilhas lá no Jardim do Mosteiro, onde ele vivia na época, que era na Áustria. E o Mendel estudou as características das ervilhas e depois, com base em dados estatísticos, ele apresentou os resultados do seu trabalho. E um dos trabalhos dele passou a ser chamado de primeira lei de Mendel. E essa primeira lei é chamada lei da disjunção dos caracteres. Certo? Nós já vamos ver o que significa isso. Ela também é chamada de monohibridismo com dominância. Também já vamos saber o que significa. Atualmente, mais modernamente, né, ela é chamada também de herança monogênica autossômica. Olhem só, monogênica porque ela é determinada por um único gene. E autossômica, porque este gene se encontra em cromossomo autossômico. Lembre-se que as células têm cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Nós, por exemplo, temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 autossomos, 22 pares de autossomos e um parzinho de sexual. XY no menino e 2X na menina. Por exemplo, o gene que determina a pigmentação da pele é um gene que se encontra em um dos pares de autossomos. Então, é uma herança monogênica autossômica. Muito bem. Vejam só, o Mendel estudou 7 características diferentes nas ervilhas. Olha. A cor da semente, a superfície da semente, a cor da casca da semente, a cor da vagem, a posição das flores, forma da vagem, tamanho da planta. Né? Estudou essas 7 características. E em cada uma sempre, percebam, uma variedade dominante e outra recessiva. Cor da semente, amarela dominante, verde recessiva. Superfície da semente, lisa dominante, rugosa recessiva. Cor da casca da semente, cinza dominante, branca recessiva. E assim por diante.
Então ele estudou primeiro uma característica de cada vez. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Primeiro ele estudou só a cor da semente. Fez uma série de cruzamentos só considerando a cor da semente. Depois ele repetiu estudando só a superfície da semente. Depois repetiu estudando só a cor da semente. E assim ele fez com as 7 características. Tá? Vamos ver uma delas. Ó. Este é um exemplo clássico de cruzamento. Ó. Ele pegou a cor da semente. Ó. Pegou semente amarela pura, azão, e cruzou com semente verde pura, azinho. Qual o resultado disso? Ora, é fácil prever. Daqui só vem um tipo de gameta, azão, daqui só um azinho. Né? O homozigoto produz só um tipo de gameta. Claro que o azão separa do azinho, mas todos os gametas são iguais, nós representamos uma vez só. Simplificamos, não vamos fazer confusão. Indivíduos homozigotos produzem um só gameta, 100% iguais. Então não precisa separar aqui azão de um lado, azão do outro. Para que isso? Não é? Vamos simplificar. Então o indivíduo homozigoto produz só um tipo de gameta. É aqui também, evidentemente. Então daqui só vem gametazão, daqui só vem gametazinho, o resultado. Todos os descendentes serão azinho, evidentemente, o genótipo, azinho, e o fenótipo, semente amarela, 100%. Se produzir 1000 serão assim. Agora, vamos fazer o segundo cruzamento. Presta atenção. Vamos pegar um indivíduo da F1, ó. Aqui é geração paterna, aqui são os gametas, e aqui é a primeira geração de descendentes, que é chamada de F1. Tá? F1, primeira geração de descendentes. Então vamos pegar esse indivíduo da F1 heterozigoto, azinho, que produz semente amarela, e vamos fazer um retrocruzamento, ou seja, cruzar com um dos indivíduos da geração P, geração parental. E normalmente o retrocruzamento é feito com o indivíduo homozigoto recessivo, no caso, semente verde. Então vamos cruzar este com aquele ali, ó. Aí está o cruzamento. Veja, cruzamento entre um dos descendentes do F1 amarelo, azinho, com um dos genitores P recessivo. Aí está. 2 tipos de gametas, desse aqui, azão e azinho, separação, não é? Olha lá. E aqui só um. Então aqui metade dos gametas azão, metade dos gametas azinho, aqui todos azinho. Juntando os gametas, todas as possibilidades. Azão do pai com azinho da mãe, vamos ter indivíduo azinho, na F2, segunda geração. E azinho do pai, azinho da mãe, vamos ter indivíduos azinho. Estes serão amarelos, estes serão verdes. Portanto, proporções genotípicas. Uma chance em 2 azinho, uma chance em 2 azinho. Portanto, meio e meio de cada, 50% de cada. Fenótipos. Este é amarelo, este é verde. Também meio e meio de cada. Metade amarelo, metade verde. 50% amarelo, 50% verde. Agora vamos cruzar 2 indivíduos azinho da F1. Vamos fazer uma autofecundação. Olha aí, ó. O que será que vai acontecer agora do cruzamento entre os 2 indivíduos híbridos? Monohíbrido. Esse é híbrido para uma característica só, que é a que nós estamos estudando, a cor da semente. Então ele é um monohíbrido. Ele é heterozigoto e é monohíbrido. Por isso que essa primeira lei de Mendel é chamada monohibridismo. E com dominância, porque sempre tem um dos alelos que é dominante em relação ao outro. Não é? E vejam só, o que significa disjunção dos caracteres? Disjunção é justamente a separação dos alelos na formação dos gametas. Olha. Então, por isso que a primeira lei de Mendel é chamada lei da disjunção dos caracteres e monohibridismo com dominância. Muito bem. Cada um produz 2 tipos de gametas, 50% de cada. Agora vamos juntar os gametas. Olha lá. Ó. Primeira chance, azão masculino, azão feminino. Vai dar um indivíduo azão. Segunda chance,
azão masculino com azinho feminino. Terceira chance, azão feminino com azinho masculino. E quarta chance, azinho masculino com azinho feminino. Então nós vamos ter 4 possibilidades, certo? Uma chance azão, 2 chances azinho, 1 chance azinho. Estas são as proporções dos genótipos. 1/4, 2/4 e 1/4. É isso aí, ó. 1/4 azão, 2/4 azinho, 1/4 azinho. E de fenótipos, amarela, 3/4 e verde, 1/4. Portanto, proporções genotípicas, 1/2/1. Proporções fenotípicas, 3/1. Certo? 1/4, 25% de azão, 2/4 azinho, 50% e 1/4 azinho, 25%. 3/4, 75% amarelas e 1/4, 25% verde. Então, neste cruzamento, qual é a probabilidade de surgir uma planta verde? O que eu estou pedindo? O genótipo ou o fenótipo? Não, estou pedindo o fenótipo. Qual é a probabilidade? Está lá, é 1/4. Qual é a probabilidade deste cruzamento de surgir indivíduos heterozigotos? Agora eu pedi genótipo. Então, qual é a probabilidade de surgir heterozigotos? 2 chances em 4. Portanto, 50%. Tá? Qual a probabilidade de surgir indivíduos amarelos? O que eu estou pedindo? Estou pedindo o fenótipo. Qual é a probabilidade? 3/4. Tá? Ou 75%. Muito bem. Eu disse que o Mendel estudou aquelas 7 características, sempre uma de cada vez. E os resultados sempre foram os mesmos. Sempre. E aí ele estabeleceu a primeira lei de Mendel. Será que esta primeira lei ela é válida só para as ervilhas? Evidentemente que não. Nós temos N características, várias características que seguem a primeira lei de Mendel. Ou seja, é o mesmo tipo de herança correspondente àquela que nós vimos lá para as ervilhas. Certo? E assim acontece nas plantas, outras plantas, entre os animais, não é? E na espécie humana, eu vou citar aqui algumas das nossas características que seguem exatamente, ou seja, tem o mesmo tipo de herança do monohibridismo com dominância. Herança monogênica autossômica. São eles. Aí está neste quadro, olha. Vejam. A pigmentação da pele, que nós usamos como exemplo inicial, pigmentação da pele normal e caráter dominante e albinismo, caráter recessivo. Só que segue a primeira lei de Mendel. Tá? E são todos herança autossômica, monogênica, um genzinho só, com 2 alelos. Tá? Você pode usar qualquer letra para representar, azão, azinho. Aqui também pode usar azão, azinho, pode usar Lzão, Lzinho, pode usar Bzão, Bzinho. Lóbulo da orelha, olha. Lóbulo livre domina lóbulo aderente. Ó. Capacidade de dobrar a língua. Olha. Existem pessoas que dobram a língua, outras não conseguem dobrar a língua. Está vendo? Quem dobra a língua é um caráter dominante, quem não dobra é um caráter recessivo. Sensibilidade ao PTC. PTC significa feniltilcarbamida. É um produto químico usado em laboratórios, tá? E foi constatado que se você coloca uma gotinha do PTC na língua, você pode sentir gosto amargo ou não. É um caráter genético. Então, quem sente gosto amargo é sensível. E quem não sente é insensível. Sensível é dominante, insensível é recessivo. Olha aí, ó, uso da mão. Destro dominante, canhoto recessivo. Visão normal dominante, míope recessivo. Ó. Tá vendo? Então, o genzinho tem 2 alelos. Um para normal, outro para miopia.
Claro que no caráter recessivo, sempre vai ter que, o indivíduo, o genótipo dele é sempre homozigoto recessivo. Sempre tem os dois alelos recessivos. Sempre, sempre, sempre. E aqui ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Aqui ele sempre vai ser azinho, azinho. Ou Bzinho, Bzinho, ou Lzinho, Lzinho, ou Mzinho, Mzinho, e assim por diante. Agora peguei vocês aqui, ó. Número de dedos na mão. Tá vendo? Ó, 5 dedos. Tá? Caráter normal, né? Isso aqui é recessivo, ó. Tá? Recessivo. E polidactilia. Ó, vou simular aqui, ó. Tá vendo? 6 dedos na mão. Estão notando? Polidactilia. Ou nos pés também. Isso aqui é um caráter dominante. Mas como caráter dominante não é aquele que tem que aparecer em maior quantidade na população? De jeito nenhum. Não confundir dominância com frequência do alelo na população. Certo? O que vocês acham? Em nossa população, a grande maioria das pessoas são azinho, azinho ou são azão, azão ou azão, azinho? Claro que a grande maioria das pessoas na população tem 5 dedos, normal. Então são azinho, azinho. Então a maioria dos casamentos envolve quê? Azinho, azinho com azinho, azinho. Logo, todos os filhos serão azinho, azinho. Não é? De vez em quando aparece um indivíduo azão polidáctilo. Então, muito cuidado. Não confundir dominância com frequência do alelo que determina aquela característica na população. Tá? Nós temos aqui outras características, ó. Metabolismo da fenilalanina, do ácido homogentísico. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, caráter dominante normal, e alcaptonúria é caráter recessivo. E aqui fenilcetonúria, ó, é um outro caráter. Isso aqui está relacionado com o aminoácido fenilalanina. Entende? O metabolismo desse aminoácido, existem pessoas que quando nascem têm problema. Não metabolizam normalmente o aminoácido e aí vão nascer com o problema. Esse aqui, ó, é o do teste do pezinho, ó. Toda criança ao nascer tem que ser submetida ao teste do pezinho. É tirada uma gotinha de sangue do calcanhar do recém-nascido, feito o teste. Se for constatado o problema, vai receber a alimentação adequada e não vai desenvolver a doença. Se não for tratado, vai desenvolver a doença, vai ter deficiência mental irreversível. Daí a grande importância do teste do pezinho, que é obrigatório por lei. Não é? E olha aí, ó, com sardas na pele, dominante, sem sardas, recessivo. Tá? Então, por exemplo, ó, azão, azão e azão, azinho tem sardas na pele. E azinho, azinho sem sardas. Qual que é a frequência do alelo? É o azão que é o mais frequente ou é o azinho que é o mais frequente? Claro que é o azinho que é mais frequente. Então aqui são citadas, não é? Várias características que nós temos que seguem a primeira lei de Mendel. Muito bem. Vamos fazer alguns exercícios. A genética a gente só aprende exercitando, não é? Pegando algumas questões para você raciocinar, para você pensar. Aí sim você realmente aprende. Vamos ver. Uma questão que caiu na UEL, Paraná. Em abóbora, fruto branco é dominante sobre fruto amarelo. Tá? Branco domina amarelo. Se uma planta homozigota para branco, qual é o genótipo dela? Se ela é dominante e ela é homozigota, ela tem que ser azão, azão. É cruzada com uma planta amarela, fruto amarelo, amarelo é recessivo, azinho, azinho, dando descendentes. Ora, os descendentes têm que ser azão, azinho e também vão produzir frutos brancos, concordam?
Qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes, portanto, azão, azinho, com uma planta amarela da geração parental, ou seja, com azinho, azinho. É isso aí, ó. O alelo azão determina branco, o alelo azinho determina amarelo. Então, o primeiro cruzamento foi esse, ó. O branco, azão, azão, com o amarelo, azinho, azinho, todos os descendentes amarelos, brancos, azão, azinho. Esse descendente aqui foi cruzado com aquele lá, ó. Tá vendo? E aí, qual o resultado desse cruzamento? Está aqui o resultado. Azão do pai e azinho da mãe, e azinho do pai e azinho da mãe. Esse aqui produz 2 tipos de gametas, aquele um só. Então, a descendência é esta. Qual é o resultado? Aí está. Metade frutos brancos e metade frutos amarelos. 50% de cada, meio e meio. Fácil, né? Claro. Ervilhas de cheiro. Planta alta domina a planta baixa. Do cruzamento entre plantas altas heterozigotas, entre si, resultaram 160 descendentes. Dentre estes 160, qual o número provável de plantas baixas? Alta domina baixa, azão para alta e azinho para baixo. Eu podia usar outra letra qualquer, hein? Antigamente tinha uma regra, você deveria usar a letra inicial do caráter recessivo, mas isso aí foi deixado de lado. Então, aí está, cruzamento entre 2 heterozigotos, 2 monohíbridos. Qual o resultado? Está aí o resultado. Vamos ter uma chance azão, azão, 2 azão, azinho, 1 azinho, azinho. 3 chances para plantas altas e 1 chance para planta baixa. Eu tenho no total 160 descendentes. O que nós queremos? Plantas baixas. Então, entre estes 160, quantas serão baixas, azinho, azinho? 1/4. Quanto é 1/4 de 160? É só dividir 160 por 4 e nós vamos ter o número total de plantas baixas. 160 dividido por 4 vai dar 40. Então, total de plantas baixas, azinho, azinho, 40. 1/4 de 160. Fácil, não é? Outro. Um casal de indivíduos normais tem um filho albino. Pode um casal normal ter um filho albino? Pode, se eles forem heterozigotos, não é? Qual a probabilidade desse casal ter um filho do sexo feminino com pigmentação da pele normal? Opa! Vejamos. Casal normal, para ter filho albino, tem que ser heterozigoto, ambos. Certo? Monohíbridos, ambos. Como podem ser os filhos do casal? Está aí, ó. 1 chance, azão, azão, 2 azão, azinho, 1 azinho, azinho. Isso são genótipos. Fenótipos, 3/4 para indivíduos normais e 1/4 para albino. Correto? Então, a probabilidade de ter um filho albino é 1/4. Só que nós queremos saber do sexo feminino, ou seja, uma menina albina. O que nós temos que fazer? Bom, aí está a probabilidade de nascer normal. Aliás, é isso que nós queremos. Desculpem, fiz confusão. Não é filho albino que nós queremos queremos filho normal. Então, normal é 3/4, está aí, ó. Mas se nós quiséssemos albino, seria 1/4, concordam? Sim. Mas eu quero saber também o sexo da pessoa, menino ou menina. Então eu pergunto, quando vai nascer um menino ou uma menina, qual é a probabilidade de cada um? Ora, todos nós sabemos que a chance é igual, não é? Porque o pai é XY, a mãe é XX. Então, se o gameta X fecundar o óvulo X, vai nascer uma menina. Se o gameta Y fecundar o óvulo X, vai nascer um menino. Então, a probabilidade de nascer menino é meio e a probabilidade de nascer menina é meio em cada gestação. Logo, qual é a probabilidade deste casal ter uma menina normal? Então, você tem 2 probabilidades. 3/4 de ser normal e meio de ser menina. 2 probabilidades simultâneas, o resultado é o produto das duas, ou seja, meio vezes 3/4.
O resultado final é 3/8. Então, a probabilidade deste casal de indivíduos heterozigotos ter uma filha normal é 3/8. Meio de ser menina e 3/4 de ser normal. E eu pergunto, qual é a probabilidade desse mesmo casal ter um menino albino? Menino meio, albino 1/4. Portanto, meio vezes 1/4, quanto é que vai dar? A resposta será 1/8. Muito bem. Com isso, nós completamos o nosso estudo da primeira parte da genética. Vimos conceitos fundamentais e vimos a primeira lei de Mendel. Esta é a base, é o alicerce para toda a genética que vem daqui para frente. Na próxima aula nós vamos ver o monohibridismo sem dominância, é uma variação da primeira lei, bem como genes letais, é uma variação da primeira lei, e vamos ver um assunto muitíssimo importante que são os heredigramas, as genealogias. E até a próxima. Um abraço a todos.